Boa noite a todos que nos assistem, um podcast memorável, Momento Amor. Aqui a gente vai falar de muito amor, porque a dor ela é superada pelo amor. A gente ensina sempre que não tem nada mais poderoso do que o amor. Então, nessa noite, eu estou recebendo uma visita ilustre, alguém que me deu a oportunidade de estar caminhando com ela, e eu sei que essa oportunidade veio por causa da Aurora. E antes de eu entrar aqui e começar a gravar, eu falei, gente, nós vamos gravar com a mãe do Salomão e a mãe da Aurora, porque essa é a nossa inspiração de vida, falar dos nossos filhos. E eu quero te receber, Gisele, com muito amor no coração, te agradecer por você estar aqui e também por ter esse coração tão quebrantado e doce como você tem, que facilita muito o processo, não tenha dúvida disso. Então eu quero, antes da gente começar a conversar, eu quero mandar um beijo carinhoso para Angelina. Ela ficou encantada que eu ia estar na televisão de novo. Angelina, um abraço, mamãe ama você e todos, o Caleb, o Benjamin e o Dan. E eu quero também mandar um abraço para Fabiana, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que está viajando, está na praia, mas antes de sair de viagem para voltar para casa, ela vai assistir o podcast. Tá vendo? E nós queremos passar para você hoje que está nos assistindo um momento de fé, de esperança, de amor, de dor, mas nós vamos falar de superação também. Não que a Gisele tenha superado, mas ela está no caminho. Boa noite, Gisele, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber. Boa noite, obrigada. Gisele, a minha primeira pergunta é: 63 dias após se despedir do seu único filho que estava aqui na Terra, porque você já teve mais 3, ele era o quarto. Como que está a Gisele? A gente está conseguindo um dia após outro. Não são dias 100% bons, não são dias 100% alegres, mas graças a Deus a gente está conseguindo viver um dia após outro. E me conta um negócio, o que você acha como que você acha que está o seu processo de luto? As pessoas estão respeitando esse processo? Fala um pouco desse processo. Tem pessoas que olham assim pra mim, porque tem algumas que querem que a gente vive só chorando, que acha que a gente passar por esse processo, a gente tem que estar ali racejando, chorando, mas que na verdade vai ter momentos bons também, com pessoas boas, seja no trabalho, seja com a família, mas também vai haver momentos em que você vai estar cercado de pessoas, porém o seu coração ali naquele dia vai estar triste. Então é normal a gente chorar também. E graças a Deus, pelo menos as pessoas que estão na minha vida respeitam. Se eu me isolo, que também é necessário para mim, eu ficar um pouco afastada, eu ficar um pouco na retaguarda, é por mim, não pelos outros. Então, para mim, ficar sozinha também é primordial e é essencial para mim também. Mas as pessoas, graças a Deus, têm respeitado até o momento. E a gente também, nesse momento, a gente só está deixando na nossa vida quem realmente nos ajuda, quem realmente importa com a gente. Um processo saudável do luto, né? A gente conversa muito sobre a necessidade de chorar, necessidade de falar. Só assim você vai estar honrando o Salomão, né? Porque com a cura você mantém o legado dele vivo. Eu quero que você me fale o que tem te ajudado no dia a dia e onde que você tem encontrado momentos de consolo. Como que é isso na sua vida? Realmente, eu vou falar pra você assim que no meu trabalho, eu amo trabalhar. É como se ali eu esquecesse tudo o que eu tô passando e as pessoas de lá, elas me encorajam, elas me ajudam. Lá tem uma turma minha, de um pessoal lá, que eu amo quando fala vai jantar. Que lá a gente joga, eu me divirto, eu grito, eu sorrio. E ali eu sou quem eu era antes de eu perder o Salomão. Ali eu não sou a mesma pessoa 100% do que era antes. Mas ali, aquele momento ali de felicidade, porque eu era uma pessoa muito alegre. Muito, muito alegre. Então ali naquele momento, falando, vamos jogar? Bora! Ali eu me sinto muito bem. As pessoas de lá me distraem, eu converso. Nesse momento, o que me acalenta é eu ir para a igreja, eu ficar com a minha família. Não todos os dias eu fico, mas é ficar com a minha família. Eu gosto muito de escrever, estou escrevendo muito agora. Estou lendo alguns livros e trabalhar. É o que está fazendo igual, tô motivando mesmo. Qual que é o momento do dia
ou os momentos do seu dia que você mais sente falta de Salomão? Ao acordar, porque eu era acordada com ele, né? Eu chego tarde do meu trabalho, então eu acordava com ele, ele saiu do quarto dele, ia pro meu quarto e acordava, né? Me acordava, mamãe, colocava ele na cama. E quando eu chego do trabalho, porque eu era recebida por ele, como ele amamentava ainda, ele me esperava chegar para eu dar o TT dele, o pai dele colocar ele para dormir. Então, para mim, ao acordar e eu chegar em casa, para mim é o momento mais difícil. Eu não sei você, mas eu ouvi muito sobre você é muito forte. E na verdade lá dentro a gente sabe que a gente não tem essa força, mas a gente sabe também de onde vem essa força. Você decidiu continuar, por quê? Porque antes de eu ser mãe, eu sou filha e esposa. Então, não pelo fato do meu filho ter ido, eu também queria ter ido. Mas pela minha família, por eu ter sido filha antes, por eu ter sido esposa antes de ser mãe, é por eles que eu preciso lutar também. E por mim, o meu filho era a minha maior alegria, o meu maior desejo. Então, por mais que ele não tá aqui, mas por ele eu preciso continuar. Por mais que custe as minhas forças, custe o que custar, mas eu tenho que continuar, não posso parar. Pouquinhos dias ainda, muito no início do processo, e a gente conversa muito sobre isso, pessoas que estão no início do processo e só falam de desistir. Você fala muito em viver, em continuar, né? O que te motiva a isso, essa vontade de viver, e o que faz você decidir tomar alguns posicionamentos que na internet você é até criticada, né? E por pessoas que não sabem o que é amar como você sabe. O que te motivou a falar, eu vou decidir, eu vou me posicionar nessa situação? Porque antes de tudo, eu era uma pessoa, eu era extremamente rancorosa. Meu Deus do céu, eu era muito rancorosa. E aconteceu o que aconteceu comigo, foi algo que tirou, me amputou. Então, eu era uma pessoa. E depois disso, eu precisei olhar pra mim e falar, eu preciso mudar. Não foi no amor. O meu coração, ele teve que mudar, eu tive que mudar meu coração, foi na dor. Foi na dor. Eu era muito rancorosa. Tinha algumas pessoas que não tinha a consciência que me fez mal, ou que tinha que me pedir perdão. E eu não perdoava, não conversava. E aí, depois que tudo aconteceu, que eu fui parar, o que tá acontecendo na minha vida? Quem que eu sou? O que tá no meu coração? E se eu fosse hoje o que eu era antes, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Porque é muito fácil falar assim, eu perdoo, não perdoando. Porque eu falar é uma coisa, agora na prática, você perdoou? Perdoei. Então, beleza. Isso é fácil uma pessoa falar isso. Mas quando na prática você perdoa e você tem que ter a maturidade também, tem pessoas que perdoam e não querem a pessoa próxima. Eu não. Eu quero. Eu quero. Porque hoje, graças a Deus, mediante a tudo isso, meu coração é muito diferente do que era antes. Muito. E graças a Deus. E ao Salomão, né? E ao Salomão. Que 60 dias te trouxe uma nova realidade, que você abriu o coração para viver essa nova realidade. E é exatamente daí que vem a cura. Quando eu abro o coração e tiro tudo do meu coração para entrar o amor. E esse amor é transformador. Não tem como você falar que não. Por que eu falo? Porque eu atendo muitas pessoas que demoram muito para abrir o coração. Ficam questionando os porquês e os sis desse processo do luto. E em todas as nossas sessões, eu acho muito bonitinho quando você fala assim, o que você falou mesmo? Repete o que você falou. Tipo assim, eu quero aprender isso. Me fala de novo isso. Onde está escrito isso? Por quê? Porque eu tenho o coração aberto e eu quero mudar. A dor é tanta que eu não preciso passar a vida inteira nessa dor. Eu quero ser curada rapidamente. E essa foi uma decisão sua. Antes de falarmos da Flaviane, que nós vamos chegar nesse assunto, eu gostaria de te falar também que o Salomão partiu e também reconciliou você com o seu pai. Sim. Como é que foi essa história? Hoje mesmo até falou assim, você tinha um rancor tão grande do teu pai, não conversava com teu pai, mas perdoou quem matou teu filho. Foi isso uma pergunta que me fizeram. Que na verdade tem uma grande diferença em quem te faz mal, proposital e conscientemente, e quem te faz mal ali não consciente.
A relação entre eu e meu pai, desde pequena, minha mãe tem 5 filhos. Eu fui a mais afastada. Eu sempre fui a mais isolada. Uhum. Eu nunca tive a sensação de que eu tinha um pai comigo e que o dever dele era me proteger. Eu nunca tive esse sentimento. E eu vi muita coisa. Minha mãe sofreu muito no casamento, comigo, com minhas irmãs, a mais velha e uma mais nova comigo. Eu e Gisele hoje, eu entendo que ele foi realmente muito ruim para nós. Principalmente, assim, para mim. Porque eu já não tinha esse sentimento de muito que filha, apegada. Uhum. Então, a pessoa fala assim, você não perdoou seu pai. É fácil, mas viver o que a gente viveu, o que eu presenciei é muito difícil. Eu ver a minha mãe sofrendo, eu presenciar muitas coisas que, para mim, eu repudio hoje. Eu não dou conta. Então, mas graças a Deus, depois de tudo isso, eu me senti, por hora, muito honrada pelo meu pai, que por mais que tinha mais de 5 anos que eu não falava com ele, não via ele, no momento do sepultamento, ali no velório do Salomão, ele ficou comigo. Ele ficou comigo, do meu lado. Então, aquela hora eu falei, realmente, ele não fez o papel dele como pai antes, mas aqui ele tá, pelo menos, me honrando. Pelo menos honrando o neto dele, ele tá ali. Então, depois disso, era como se tudo que ele fizesse, tudo que ele fez, Deus colocou no meu coração, tem que perdoar. Tem que perdoar. E ele não veio presencialmente falar comigo, até porque eu não queria. Eu não queria falar, na verdade, eu não queria ver ninguém depois disso. E aí, mas ele mandou mensagem pra mim, eu conversando com ele. Eu nunca falei do meu pai, antes disso, sem chorar. Toda vez que falava o nome do meu pai pra mim, por que tal isso, eu chorava. Mas hoje foi a mesma coisa que eu falei pra ele. Eu te perdoo e eu só peço que você faça pelas suas filhas pequenas o que você não fez por mim e não fez para minhas irmãs, porque elas hoje precisam dele. Eu já tô adulta, tô com a minha vida, minha família. Então, eu hoje não preciso tanto igual as pequenas precisam. E falar do meu pai hoje pra mim, como diz o outro, é uma superação. É uma restauração. E você planeja esse encontro, esse abraço? Por agora, não tenho nenhuma mágoa, não tenho, mas por agora eu acho que não é o momento. Deus vai abençoar de ter um momento com ele, que eu possa dar um abraço nele, mas por agora é como se eu estivesse evitando um pouco chorar. Na verdade, eu entendo que por agora é a hora de cuidar de você. Sim. É a hora de cuidar do seu luto, e você tem se dado muito bem nesse processo desafiador. O Salomão, infelizmente, ele foi esquecido no carro e foi o pior dia da sua vida. Vai ser o pior dia da sua vida, não tem nenhum problema maior do que esse. Eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que os problemas diminuem muito de tamanho. Você olha e fala, gente, mas o povo está discutindo por causa disso. Eu nem tinha problema com os outros. E aí, qual foi o sentimento que você teve naquele momento pela Flaviane, que levou ele até o berçário, dona do berçário? Quando me falaram que, na verdade, eu recebi uma ligação da minha tia. Ela é assistente social do hospital e ela reconheceu o Salomão pelo cabelinho dele. Por hora, quando eu estava no meu trabalho, eu nem tinha pegado o celular. Sempre eu mandava, perguntava como que estava o Salomão. Ela me mandava foto do Salomão, vídeo do Salomão. Naquele dia, eu esqueci. Eu não peguei meu celular até às 5 horas da tarde. E aí, quando eu recebi a ligação, eu falei que me falaram que o Salomão tinha caído, estava no hospital, tinha caído. Só que não foi a minha tia, dona do celular, que estava na ligação, era amiga dela. E aí mandaram ele para o hospital. Na hora, meu coração gelou. E aí eu até liguei pro meu marido e falei assim, Salomão caiu, vem me buscar, tô indo pro hospital. E aí, toda vez que ele chegava lá, ele não queria saber de nada, a não ser pular no pula-pula, quando ele chegava no berçário. Eu falei, deve que o Salomão caiu do pula-pula e se machucou. E aí, menos de 5 minutos, eu descendo, sentido ali para entrar no carro, recebi a ligação de novo. Você já tá vindo? Que precisa de uma documentação. E aí eu falei, fala a verdade, porque naquela hora ali eu já sabia do que tinha acontecido. Naquela hora ali, eu até mandei, nós temos um grupo da filha da minha mãe e com a minha mãe. Eu mandei um áudio chorando, eu falei, meu coração tá acelerado. Meu coração tá doendo. E aí fui pro carro, direção pro hospital. Virando ali, sentido hospital, entrando na cidade, já pro hospital,
eu vi o meu tio. Quando eu vi o meu tio à esquerda, eu falei, Vilmar, o Salomão morreu. Ai, não morreu. Eu falei, morreu. Cheguei no hospital ali pra mim, foi quando todo mundo me olhou, misericórdia. Mas o sentimento que eu tive no momento com a Flaviane, nunca, eu falar pra você que desde que eu soube realmente do que aconteceu, eu não tive o sentimento, tipo assim, meu Deus do céu, não tive esse sentimento de culpá-la, não tive, de modo algum. Até porque eu tinha eu já tinha um carinho por ela, porque o Salomão amava. Ela buzinava para buscar o Salomão não queria saber se ele estava mamando, se ele estava comendo. Ele já pegava a mochilinha dele e já falava, corre, corre, corre. O sentimento que eu tive pela Flaviane desde o começo foi de muita dó. Foi de muita dó. E aí, por hora, eu indaguei. Como que aconteceu isso? Como? E eu não tinha visto ela, eu fui ver ela bem depois, por agora, na verdade. Naquele momento, eu precisava, sim, escutar dela, o que realmente tinha acontecido. Até porque eu sabia o que a reportagem colocava, o que o pessoal falava, mas que, na verdade, foi raro as coisas verdadeiras, realmente o que aconteceu, que eles colocaram na internet. Uhum. Eles criaram um contexto, mas não foi 100% aquilo que aconteceu. Então, eu nunca, tanto falei pro meu marido, falei pra minha família, não culpo. Depois que o Salomão foi sepultado, eu fui pra sentir da minha avó. E ali foi alguns irmãos da igreja de Brasília que eu considero demais a conta, porque eu ganhei o Salomão lá. E esses que foram pro sepultamento, pro velório do Salomão, foram pessoas que eu passava mal para ganhar o Salomão, me colocava no carro e corria pro hospital. Eles eu considero demais. E ali, conversando com eles, eles falavam, desde o começo, põe na mão de Deus, abre o seu coração para Deus. Porque a gente que conhece a palavra de Deus, a gente sabe que tudo nessa vida é permissão de Deus. Tudo. Tudo. Eu não sou juiz, eu não sou muito menos advogado para condenar uma pessoa. E antes eu condenava. Antes eu olhava para uma pessoa ali que não ia, meu santo não batia, estava ali fazendo juízo daquela pessoa. Mas naquela hora, ouvindo aquelas palavras, eu só entreguei na mão de Deus. Só entreguei na mão de Deus. Mas o sentimento que eu tive desde o início por ela foi muita dó. Quando a gente começou a fazer a terapia do luto, eu fiquei um pouco preocupada porque eu não sabia em qual estágio você estava, se você estava falando porque estava querendo isso, ou se você ainda estava num estado de choque. Você falou assim para mim, tem jeito de você falar com o advogado para soltar ela da cadeia? E essa foi sempre uma preocupação tua com ela, né, de como ela estava, o que ela estava sentindo. Isso passava no seu coração, essas ideias? Sim, tanto que quando eu descobri que ela tinha sido presa, eu descobri isso foi na quarta-feira cedo. E aí, na outra, eu já queria ver ela. A única coisa que eu falava pro meu marido era, eu quero ver ela, me leva onde ela tá. Era isso que eu falava pra ele. Eu não queria saber quem ia me levar, a hora que ia me levar, se as pessoas concordassem ou não comigo. Eu só queria ali ver, conversar com ela. E, nossa, quando eu fiquei sabendo que ela tinha sido presa, eu fiquei pensando nela, eu fiquei pensando nos filhos dela, porque o filho dela, o mais novo, era amigaço do Salomão, no berçário. Era amigaço, eles brincavam junto. Então, é como se, tipo, já não bastava a minha dor de perder meu filho, até hoje, eu sofro por ela também. Porque se eu me colocar no lugar dela, pelo amor de Deus, e tem pessoas ainda que querem invalidar, acham que porque eu perdi meu filho, eu sou a pessoa que mais sofre. Não sou. Tem pessoas que sofrem muito. Você sofre, outra pessoa sofre. Às vezes pode até ser dor igual de perder sua filha, de perder dor do luto. Mas cada um sofre de uma maneira, cada um sofre um sofrimento. E tem pessoas que querem invalidar isso. E o que as pessoas falam? Porque já deu para perceber que vocês têm contato, vocês conversam. O que as pessoas falam sobre isso? O que você lê sobre isso? Na verdade, Mariane, hoje, graças a Deus, depois que eu comecei a fazer a terapia com você, porque eu fico assim, como que aquela mulher conseguiu meu contato? Nunca ouvi falar de Mariane. Como? Pra mim, foi como se Deus já tivesse planejado tudo, colocou, não foi de paraquedas.
Você não entrou na minha vida de paraquedas. Depois que eu comecei a conversar com você, porque eu era um tipo de pessoa que se você falasse, ai, tá feio, eu já ia lá e trocava uma roupa. Eu me importava muito com o que os outros falavam. É tanto que eu sofria muito pelo que os outros falavam. Depois que realmente eu comecei a conversar com você, que você abriu a minha mente para blindar a tua mente primeiro. Blinda. Então eu comecei a blindar minha mente. Na situação que eu tô hoje, as pessoas não precisam ditar o que eu tenho que fazer. Elas não precisam falar, faz isso, faz aquilo, faz assado. Não, deixa que eu faça. Porque as pessoas acham que elas sofrem mais do que eu. Ai, eu tô sofrendo tanto porque eu perdi o Salomão. Mas, na realidade, a tua vida não parou. A minha estagnou. Pro momento, a minha estagnou. Eu sei a dor que eu carrego. Não tem pessoa que sofre mais do que eu. Em vista dos que estão à minha volta. E aí, por mais que as pessoas, quando eu tive ali o meu pronunciamento que vou conversar com ela, quero ela na minha vida sim, porque ela já fazia parte da minha vida. Ela já fazia, porque por um acidente, por essa fatalidade, não, quero ela na minha vida. Quando eu falei isso, pelo amor de Deus, queria me matar. Zé, não faz isso, não faz assim, você tá com doença psicológica. Disse que eu não tava, o caminho, a sanidade mental, ok. E eu tava assim, eu fui muito julgada. Hoje em dia, não me importo com o que as pessoas falam. Se você não quer ela na tua vida, beleza, mas eu quero. Porque ela já fazia parte da minha vida. E agora, querendo ou não querendo, ela faz também. Eu costumo falar muito assim, que na dor, você revela seu coração. Né? Na dor, você abre seu coração para mostrar quem você é. Então, na verdade, essa dor tão profunda que nós sentimos e que você está nela ainda, e precisa assim, de um bom tempo para passar por tudo isso, para superar esse processo, porque é um processo que se supera, é um processo que coloca ponto final, não é uma dor para a vida inteira, ou então você não conhece esse mesmo Deus que você trouxe o perdão. Como você o conhece, você acredita que é um processo que você vai superar. Então a gente olha para você e a gente aprende com você e nem a dor. É uma dor tão profunda que às vezes a gente não tem coragem de perdoar alguém, e a Gisele, que está perdoando e está conversando, e aí eu analiso assim, são dores tão diferentes. A sua dor é uma dor de sepultar um filho, que a neurociência fala que é a linha tênue da loucura. Da Flaviane é uma dor de como por que eu fiz isso, onde eu estava com a cabeça, é um desespero que toma conta da vida dela. E por mais que você fale, ela não se importa em ser punida, porque ela acha que a punição é o que ela merece. E nós estamos aqui para falar de amor, de um amor que ela é uma pessoa amada, que a gente consegue amá-la, e tem muitas pessoas que conseguem perdoar e amar. Como é que foi sua conversa com a Flaviane hoje? O meu dia hoje foi péssimo, pelo amor de Deus. Estou em Goiânia desde ontem. Ontem foi bem. Eu fui para a igreja, o pessoal foi lá para casa da minha sogra, a gente conversou. Mas hoje, pelo amor de Deus, que os dia altos e triste, baixos. Que dia. A minha cara, o meu olho estava ardendo do tanto que eu chorei. E aí, eu conversando com ela, tipo, eu não tô dando conta mais, eu não tô aguentando mais. E ela hoje tá tão triste, hoje eu tô tão triste, eu falei, eu também. É como se esse dia, eu não sei qual que é o propósito de Deus, eu não sei ainda. Eu peço para Deus abrir os nossos olhos, pra gente ver qual que é o propósito de Deus nisso. Porque tem que ter um propósito. Eu falo assim que tem que ter um milagre que supere cada lágrima que eu tô derramando. Não pode ser à toa essa dor. Não pode ser à toa. E aí eu fico assim, tem que ser agora, pelo amor de Deus, tem que ser agora. Hoje minha conversa com ela realmente foi de tanta triste, conversa de uma maior tristeza. Ela falou do que ela estava sentindo, eu falei também, e depois a gente começou a falar das coisas de Deus. Isso pra mim, ela me ajuda. E quando eu falo assim que ela me ajuda, eu falo assim, ajuda, esqueci o filho da outra lá. Ela me ajuda. Porque eu vou falar uma coisa, foi bem pessoal mesmo que aconteceu comigo. O Vilmar queria que todo mundo estivesse comigo, lá em casa. Porque quando a gente enterrou Salomão, eu quis ir pra minha casa. Sim. Ou encarava a minha realidade agora, não adianta eu fugir. Porque se eu fugisse, quando eu voltasse, ela tava ali. Aí eu ia sofrer pior. E aí eu fui pra minha casa.
E eu falei, a gente vai encarar. A gente vai encarar essa realidade. E o Vilmar não queria me deixar sozinha. Até porque minha família também não queria. Porque, na verdade, pelas percas que eu sofri antes, que foram 3, e uma delas eu fiz curetagem. Pelas percas que eu sofri antes, o Salomão, meu Deus, todo mundo orou para eu ter o Salomão. Eu fiz de tudo para eu ter o Salomão. Então, quem me conhece sabe o tanto que eu desejava ser mãe do Salomão, que tinha que ser do Salomão, porque ele me moldou. Falou assim, semana que vem é a Gisele. Semana que vem é a Gisele. Vilmar, não deixa a Gisele sozinha. Só que eu queria ficar sozinha, que eu não queria ver ninguém. Porque já bastava chorando, já bastava sofrendo. Eu ver as pessoas sofrendo, aí me deixava bem mais baqueada. E aí, teve um dia que eu fui na minha mãe, e a família do Vilmar tava vindo pra minha casa. E eu não queria ninguém lá em casa. E aí eu falei, eu não quero ninguém, deixa cada um nas suas casas, porque a vida de Tais tá seguindo, a minha não. E aí teve um embate, né? Eu fui pra casa sozinha com ele. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu vi a minha realidade, até porque eu não tinha ficado sozinha até esse dia. Quando eu cheguei em casa, só eu e ele, que eu vi a minha realidade, que eu entrei pra casa, aquele silêncio. Eu colocava uma coisa aqui, enquanto eu não tiro, tá ali. E nunca tinha acontecido isso, nunca na nossa casa. Se a gente colocasse aqui, 5 minutos não tava. Quando eu cheguei em casa, que eu vi que era aquilo ali, eu entrei em desespero. Antes do Salomão ter falecido, eu gosto de hidratar meu cabelo no tanque. E eu tinha parado as pontas do meu cabelo. Tinha uma tesoura boa de corte, massa, muito boa de corte. E aí eu tinha parado meu cabelo e tinha deixado essa tesoura lá no tanque. Quando eu cheguei, que eu vi minha realidade, que eu fui lá fora, que eu vi a nossa cachorrinha, a Bela, que eu peguei ela por conta do Salomão triste, em cima da motoca do Salomão, eu queria morrer. Eu peguei aquela tesoura e fui pra dentro do quarto. Eu não pensava no que eu era, no que estava acontecendo, se quem ia ficar ia sofrer. Não tava nem aí. Eu só queria tirar minha vida. E aí eu peguei meu celular. Porque eu ia mandar mensagem pra minha mãe. Eu ia falar pra minha mãe que eu amo muito ela. E aí, quando eu peguei meu celular pra mandar mensagem pra minha mãe, que eu nem consegui mandar, a Flaviane mandou uma mensagem pra mim assim, que não era pra eu desistir, porque senão ela ia ter 2 culpas. E pra mim ali tava na minha cara, porque teve um momento que eu me senti culpada porque as pessoas entram na minha vida e elas sofrem. Porque se eu não tivesse colocado o Salomão ali na creche, nem estaria acontecendo o que tá acontecendo na vida dela. E aí, nessa hora, tava na minha cara. Na mesma hora, eu larguei a tesoura e fui pro meu marido pedir ajuda, mandei mensagem pra minha irmã, que era a que tava comigo. E aí eu falei pra ela assim, que não me deixa sozinha, eu não posso ficar só. Fica comigo. E aí, depois que eu conversei com a minha irmã, elas vieram pra minha casa, não deixou eu ficar só. E eu falei pro Vilmar, por favor, esconde as tesouras dentro dessa casa, não deixa eu ver. Porque eu não queria saber. Eu só queria tirar minha vida. E ela me ajudou. Numa mensagem, ela me ajudou. Porque aquilo ali pra mim, se eu tirar minha vida, eu não vou pra onde meu filho tá. Qual que é a esperança que eu tenho de reencontrar meu filho tirando a minha vida? Não tem lógica. E no momento do desespero da gente, para acabar com essa dor, a gente só quer morrer. É a dor mais profunda que existe, é a dor do luto, né? Acho que não tem nada que vai te exigir tanto esforço mental como você enfrentar um luto. E uma das coisas que dá muito certo pra gente enfrentar o luto é a blindagem de mente. Faz o que você tem vontade de fazer, mas não se permita ser guiada pelo que as pessoas falam. E você decidiu continuar conversando com a Flaviane e hoje ela te mandou uma carta. Você gostaria de ler e a gente gostaria de ouvir essa carta. E é interessante, quando você procura a carta, eu vou te fazer um adendo aqui. Que a gente conversa com a Gisele sobre o luto, parecendo que faz muito tempo, mas faz 2 meses. É o início de um processo e ela conhece que o processo é longo. É um processo que vai demorar no mínimo aí 1 ano para ela começar a falar, agora eu vou superar esse processo. Caso contrário, não. Caso contrário, esse alto e baixo, se você não blindar a sua mente, você vai questionar lá na frente. Então, o viver, o luto é essencial. Quantas pessoas escondem essa dor e passa 2 anos, 3 anos, 4 anos para pedir ajuda? E passa vivendo, porque se você não resolve, não elabora o luto,
o que acontece? Você vai trabalhar e vai com a dor, você volta e volta com a dor, mas ninguém vê os seus bastidores, ninguém vê o que está acontecendo. Vamos ouvir a carta da Flaviane. Por aqui, os dias não têm sido silenciosos, parados e muito tristes. O Senhor tem me carregado no colo, mas sinto vazio, uma dor que invade meu peito todos os dias. É como se não fizesse sentido continuar. Peço a Deus misericórdia, que o Senhor acalente os nossos corações. Peço oração pela família do Salomão, que em meio à dor tem fortalecido a minha. Peço incansavelmente que Deus cumpra o propósito dele, mas que esteja conosco. Agradeço as orações e peço a todas as pessoas que olhem essa tragédia com ódio, que quebrante o coração, pois já estou sendo julgada por um juiz. Agradeço a vida da Mariane por ser um anjo na nossa vida. A Gisele, meu eterno agradecimento por encorajar a lutar todos os dias. Ao nosso eterno mamão, a titia e a mim, amam muito você. E somos abençoados por ter conhecido você. Acreditamos que na eternidade, sem sentir saudade, iremos adorar a Deus juntos. E quando isso não acontece, estarei aqui ajudando sua mamãe no que for preciso. A vida não avisa quando será o último abraço, o último olhar e a última palavra. Por isso, ame com urgência. Deus abençoe a todos. Você gostaria de falar o que para Flaviane nesse momento? Eu falo para meu marido assim, que eu só queria que Deus ouvisse as minhas orações. Ele ouve. Que amputasse os meus erros, não olhasse para os meus erros nem para minhas falhas, porque eu não sou 100%, eu não sou perfeita. Mas que desse para ela a oportunidade que eu não tenho meu filho para me cuidar dele agora, mas ela tem os dela. Então, se Deus ouvisse as minhas orações, Deus ia permitir, e eu quero que Deus permita ela de cuidar dos filhos dela, de mostrar para os filhos dela e de ensinar aos filhos dela o caminho de Deus. Porque se o Salomão estivesse comigo aqui agora, eu ia cuidar tanto do meu filho, mais do que eu cuidava. Eu não queria soltar o meu filho. Não queria, nunca. Se ele estivesse aqui comigo, nunca. Não soltaria ele mais nunca. Mas eu peço a Deus para ouvir, não olhar as minhas fraquezas, mas que Deus desse para ela a oportunidade de ver o filho dela crescer e de estar com eles. Não se apartar, porque o filho precisa da mãe. Esse momento é um momento de muita fragilidade, tanto para você quanto para ela, né? Eu já comentei isso e volto a comentar que a Flaviane, ela acha que ela precisa dessas punições, e na verdade ela não precisa ser punida, porque ela já teve o perdão, ela já recebeu o perdão. E esse final de semana, no sábado, nós vamos fazer uma imersão para mulheres que chama o Segredo da Mulher Poderosa. Você sabe qual que é esse segredo, porque você vive nisso, né? E perdoar não é para qualquer um. Viver acreditando no amor não é para qualquer um. E quando a gente conversou, eu falei, olha, eu vou pedir para a Justiça a liberação da Flaviane para que ela esteja no evento. É um evento de maturidade emocional, é um evento de cura da alma, é um evento onde nós vamos conectar com mulheres que querem ser mulheres poderosas e não mulheres empoderadas, né? Que eu conquisto o que eu quero, eu faço o que eu quero, eu estou onde eu quero estar. Não, você sempre vai estar no lugar onde Deus te colocar. Sempre o que Deus fizer para você, Ele nunca vai errar na tua história, e eu vou decidir continuar como você decidiu continuar. Eu fiz esse pedido à Justiça e eu gostaria de saber se você queria e se você quer fazer esse pedido para a Justiça também. Eu não sei o que será da manhã dela. Eu não sei. Mas que por hora, assim como eu sofro, a dor dela é diferente. Isso aí, tem pessoas que vão repudiar a minha fala. Mas as pessoas, elas querem validar somente o que eu estou sofrendo, que é a perca do Salomão. Mas não invalida o sofrimento dela. Não invalidem o sofrimento da Flaviane. A gente não sabe do nosso amanhã. Eu nem sei o que será. Do fundo do meu coração, não sei. Mas que por mais que ela está sofrendo também, eu queria que agora ela liberassem ela
Pra não porque o pessoal não quer você solto, o pessoal quer você preso. Não, mas eu queria que ela estivesse num lugar em que as pessoas não iam apontar o dedo e não iam julgar ela. Eu queria que ela sentisse um pouco do que eu senti quando eu perdi o meu filho. As pessoas, elas vieram pra me acalentar, pra me acalmar, falar que tá comigo. Não chegaram nela pra fazer isso, eu tenho certeza que não chegaram. Muito pelo contrário. Até hoje julga, né? Então, eu queria, sim, que ela estivesse lá. Não só por conta de mim, não, mas acredito que lá não vai pessoas para apontar o erro. Até porque hoje não tem como eu apontar o erro para ti. Não tem como, eu erro todos os dias. Não tem como eu falar assim, que você fez isso. Não existe errinho, não existe errão, existe erro. Então, eu queria que ela tivesse, sim, também a oportunidade de estar lá. Eu queria que ela sentisse um pouco que as pessoas também estão com ela. Porque é fácil as pessoas me disserem, porque eu perdi meu filho nesse momento, Gisele, eu te amo. E ela? Quanta mensagem de ódio ela deve ter recebido? Eu recebi. Com dirá ela. Então, por hora, até para ela enfrentar a sociedade. Eu queria que as pessoas não olhassem condenando, mas eu queria que ela estivesse num lugar em que ela aprendesse a lidar com os problemas dela agora, porque ela tem problema também. Mas que, por hora, ela se sentisse amada, não julgada. E é interessante isso que você falou, que nós estamos prontas para recebê-la em amor, né? E nessa imersão, nós vamos ter um quadro lá que fala sobre perdão. E eu gostaria muito que as pessoas entendessem a essência do perdão, por que você perdoou. E você está preparada para ver a Flaviane de frente, falar para ela desse perdão? Sim. Até porque, caso ela vá, eu já vi ela, por agora. Uhum. Eu vi ela. E aí, eu não vou falar pra você assim que eu não vi ela, porque as pessoas vão querer me julgar. Eu vi ela. Uhum. Eu presenciei, pessoalmente, ela, o marido, os filhos dela. E meu marido, a gente viu ela. E aquela hora, e eu tava com medo de ir lá. Eu tava com medo de eu ver ela, tipo assim, meu coração, que quando a gente conversa por uma rede social, é diferente quando a gente vê pessoalmente. Sim, às vezes sim. a gente vê no cara a cara, às vezes a gente queria, né? E aí eu tava com medo. Mas pra mim, eu senti como se Deus estivesse cuidando, pegando na mão. Deus me mudou demais. Pelo amor de Deus, hoje eu não me conheço. Pra falar a verdade pra você, eu não me conheço mais. Mas graças a Deus, porque eu acho que quando todo mundo tá contra, quando o mundo tá julgando, eu talvez esteja no caminho certo. Talvez não, você está no caminho certo. E eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, que fala assim, que atrás de uma pessoa forte, sempre houve uma tempestade, onde ela teve a oportunidade de nadar ou naufragar. Você decidiu nadar. E esse nado seu não vai ser, esse esforço seu não vai ser à toa. Ele não vai ser à toa. Esse propósito de Deus na sua vida, essa missão de Deus na sua vida, ela vai ser realizada e nós vamos ver como foi da Aurora. Quando eu te encontro, eu falo, Aurora, nós temos trabalhado e trabalhado bem. Então, eu creio que, principalmente para quem não sabe perdoar, dá um exemplo aí do que é a pessoa conhecer um pai, conhecer alguém que olha, que cuida e que não errou na tua história. Não houve erro na tua história. Houve a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em qualquer situação. Embora agora ela não seja boa, não seja perfeita e muito menos agradável. Mas uma hora você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena o tempo que você passou com Salomão? Demais. Demais, porque o meu sonho era ser mãe. O meu sonho. Desde que a gente descobriu o Salomão, a gravidez do Salomão foi muito conturbada. Foi muito conturbado. Porque quando eu descobri, eu estava quase 2 meses. Eu tive um descolamento embrionário. Era o embrião descolando, né? Então, eu ia perder o Salomão. Quando eu descobri que eu ia fazer ultrassom, eu só falava assim,
Ai, Vilmar, tomara que esse embriãozinho esteja lá no útero. Tomara. Eu fiquei com muito medo da primeira ultrassom que eu fiz. E aí, eu descobri que eu tava com esse descolamento, fiquei 30 dias só deitada. No final, eu engordei 30 quilos. Eu comi igual uma ratazana. E aí, no final da gravidez, me deu início de pré-eclâmpsia. Minha pressão foi para 19/18. E aí, quando eu peguei, muito... Não é estranho, acho que chega a ser, na verdade, essa palavra. Chega a ser estranho, porque quando eu peguei o Salomão a primeira vez, eu falei pro Vilmar assim, me deixa aqui, o povo costurando, e vai lá, né? Porque eu tinha medo de trocar bebê, né? E vai lá, acompanha o Salomão. Quando o Vilmar chegou com o Salomão, 4,845 kg. Eu falei, meu Deus do céu, Vilmar é sonso. Eu falei, Vilmar é sonso. Trocou a criança. Muito grande. Quando eu peguei o Salomão, é tipo que eu tinha aquele sentimento dentro de mim. Ele não é meu. E eu falava pro Vilmar assim, ai, que vontade de colocar o Salomão num potinho. E esse sentimento me acompanhou por muito tempo. O povo pergunta pra mim assim, ai, Deus não te revelou nada? Você não sentiu nada diferente? Não. Como que Deus vai me revelar? Ou Deus vai me preparar por algo que eu não tava nem preparado? Como que ele vai me... Não tava preparado. Quem tá preparado? Não Qual tem que é a ninguém. mãe? Só que a minha mãe teve um sonho. A minha mãe teve um sonho há uns 2 meses atrás. Ela tava deitada e aí chegava um menininho perto dela no sonho. Chegava um menininho e falava pra ela assim que ia vir uma tempestade muito forte. Só que a minha mãe tem um filho e um homem. E ele é o bendito fruto no meio das mulheres. 4 mulheres e um homem. Dá trabalho. Nós achou que era com meu irmão. Nem tchum. E aí, um pouco antes do que aconteceu com o Salomão, no domingo, eu fui na minha mãe. No domingo eu fui na minha mãe e aí a gente foi com o Salomão. E a minha mãe foi deitar, que ela tava com enxaqueca, ou era sinusite, eu não lembro muito bem. E aí ela foi deitar e o Salomão foi atrás, porque ele amava mexer na gradinha da beliche. E aí ele chegou pertinho da minha mãe falou assim, Salomão, deixa a vovó falar alguma coisa no seu ouvido, né? E aí na hora que ela falou pra ele assim, a vovó te ama muito, dizendo a minha mãe que ele fez assim, e foi como se fosse a melhor coisa que ele tinha escutado. E a minha mãe falou assim, que veio aquele sonho que ela teve do menininho, falando pra ela que ia passar a tempestade. E a gente veio embora, e ela falou pra minha irmã assim, Letícia, o Salomão hoje estava diferente. Na terça-feira aconteceu o que aconteceu com o Salomão. É como se a tempestade que Deus mostrou pra minha mãe passou. Mas que, graças a Deus, as minhas estacas, as estacas da minha família estavam firmadas. Porque você imagina, Mariana, é muito fácil. Numa hora dessa daí, eu revoltar com Deus, é daqui pra ali. É daqui pra ali. Seria uma desculpa e tanto eu me revoltar com Deus. Teria tipo, um motivo. Assim, um motivo de eu revoltar com Deus. Mas não. Quem é Deus pra você? Tudo, porque se não fosse ele hoje, eu não estaria aqui. Eu não me canso de falar, não estaria aqui. As pessoas, elas acham que por eu sou crente, por isso que eu tô perdoando. Não. Não é essa. Onde eu vou, eu me sinto bem na congregação que está no Brasil. Essa é a igreja que eu vou. Lá tem as suas doutrinas. Eu sigo 100%? Nunca. Não sigo. Ah, Gisele, na sua igreja pode cortar o cabelo? Não pode, mas eu não sou 100%. Lá eu me sinto bem. O meu fato de perdoar não é por eu ser cristã. É eu, Gisele, eu tô perdoando, porque eu entregava o Salomão para ela. Eu via a rotina do meu filho. Meu marido buscava o Salomão também no berçário. Eu via como que era. Eu falo assim que tem um propósito tão grande, porque imagina eu colocar meu filho num berçário. A dona ir buscar o meu filho, porque a gente tinha feito um combinado. Ela fazia aniversário no mesmo dia do meu filho. Pra mim não existe coincidência. Não existe. A gente não pôde fazer o aniversário do Salomão, porque o Salomão tinha feito aniversário na quarta. Eu tava trabalhando, não podia faltar. Meu marido também tava trabalhando. Mesmo assim, ela foi buscar o Salomão. Ela fez um aniversário pro Salomão. Esse dia pra mim foi o dia mais especial, porque eu falei assim, graças a Deus que eu coloquei meu filho no lugar certo.
Cheguei em casa, meia-noite, tinha um balãozinho na caderneta dele. Ela sempre escrevia na caderneta. Lá tem mensagem: mamãe, as titias estão apaixonadas no Salomão. Mamãe, o Salomão hoje mordeu numa criança. E aí, ela fez uma mensagem pro Salomão, parabenizando o Salomão, e colocou uma bexiga, né? Um balão branco. E lá nessa mensagem, falou assim que quando a gente chegasse em casa, pra gente encher e cantar parabéns pra ele. A gente cantou uns 20 parabéns pra ele. Quando eu parava, ele: mamãe. Quando meu marido parava: papai. Pra mim foi o dia mais importante. Mais importante, porque por mais que eu não fiz o aniversário do meu filho, teve alguém que fez. E eu imagino o quanto ele se sentiu amado. Envergonhado, acanhado, mas ele se sentiu muito amado. Então eu acredito que Deus tem um propósito muito grande para fazer. A minha esperança é essa, porque tem que ter, que fazer valer a pena cada lágrima que a gente derrama. Não só eu. As pessoas que realmente nos amam, que realmente nos importa para nós, importa conosco, elas choram também. E o meu maior desejo, a minha maior realização foi eu ter sido mãe do Salomão. Porque desde quando... Nossa, eu era estressada, eu era tão nervosa, eu ainda continuo um pouco. Mas o Salomão, desde o seu nascimento, ele veio para me transformar. E agora ele vai gerar mais vida do que você imagina. A morte do Salomão vai gerar muita vida em você. Aí você vai começar a pensar muito diferente do que você pensava. Antes a gente pensava em crescer profissionalmente, a gente pensava em coisas, em negócios, e agora a gente começa a pensar em pessoas. A dor é tão profunda que hoje a gente tem na mão a chave para falar a esperança. Como eu falo para você em toda terapia, eu falo: Gisele, isso vai passar, isso vai acabar, há esperança, existe cura, o luto não é para a vida inteira, né? E você falar, como mãe do Salomão, tendo passado o que você passou, falando de esperança, falando de perdão, foi um podcast memorável. Para quem não consegue perdoar, para quem não consegue prosseguir de um luto, para quem fala muito assim: meu filho é minha vida. Não, seu filho não é a sua vida. A sua vida tem um propósito. A vida do Salomão tinha outro propósito e ele cumpriu o propósito dele e agora é sua vez. Então, para a gente encerrar, eu quero te agradecer de coração por 2 meses de um processo inicial, esse coração tão quebrantado, de falar: eu perdoo, eu vou continuar. São os processos mais rápidos que a gente vê de ponto final no luto. Quando a pessoa declara com a boca dela: eu quero, eu vou continuar, eu perdoo. São os processos mais rápidos. Eu desejo a você que Deus traga a você toda a clareza de mente e renovação para que você encontre o propósito dessa dor. Vou deixar você se despedir do jeito que você quiser e daqui a pouco nós vamos fazer um momento amor. Eu tô me achando famosa, menina. Meu Deus do céu. Nunca na minha vida imaginei passar, né? Isso, viver o que eu tô vivendo. Mas eu quero mandar um beijo. Tem 2 pessoas que eu chamo de bicha e elas vão saber quem que é. Não vou falar o nome, mas elas sabem quem que é. Eu quero mandar um beijo, eu quero agradecer porque elas me dão muita força. Quando é como se a gente tivesse uma conexão, que quando eu tô triste, me manda mensagem pra me rir, me manda mensagem pra eu terminar de desabar chorando, mas que quando eu enxugo as minhas lágrimas, é um renovo pra mim. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, dizer pra minha mãe que eu amo muito minha mãe, que graças a Deus a minha mãe, pra minha mãe eu fico imaginando a dor dela, porque ela perdeu o neto, e ver a filha dela sofrendo, pra mim é como se eu tivesse batendo na minha mãe, fazer minha mãe passar por isso e ver eu sofrendo. Mas graças a Deus, a minha mãe, de tanta gente conversar, da minha mãe conhecer muito a palavra de Deus, a minha mãe perdoou a Flaviane. E ela fala que ela perdoou a Flaviane 2 vezes. Pelo Salomão e por fazer eu derramar minhas piores lágrimas. Mas o perdão da minha mãe pra ela é muito importante pra mim. A minha mãe é um dos meus combustíveis. Minha mãe sofreu muito, minha mãe ela é um exemplo pra mim. E eu agradeço muito a minha mãe, porque eu não fui uma filha perfeita, mas a minha mãe sempre esteve com a gente. E agradeço também a minha família, que por mais que eu passei, eu ouvi algumas coisas que me doeram, mas eu agradeço a família que eu tenho. Eu agradeço quem realmente importa comigo, com a minha família.
quem de alguma maneira nos ajuda, seja com palavras, seja com até presente. Eu recebi presente de pessoas que eu nem conheço, mas eu me senti tão amada, tão amada. E agradecer também a Deus por você, porque você tá me ajudando muito. Eu não me imaginei te conhecer. Eu nunca ouvi falar do seu nome. Mas que bom que Deus colocou você no meu caminho para me ajudar. Que bom. Muito obrigada. Na verdade, o que colocou você no caminho foi a minha dor. Que depois de superado, nós estamos aqui para dar suporte uma para outra. E faz aí um momento amor aqui que nós temos. Vê, gente, ó. Isso aqui vai ficar gravado nesse podcast aqui, que é para toda a vida. Somente o amor transforma. Somente o amor cura. Somente o amor te faz viver o que a Gisele está vivendo. Muita dor, mas muita esperança de que isso vai chegar ao fim. Muita esperança de que o Salomão vai curar muitas pessoas. Através da história do Salomão, muitas pessoas vão receber de volta a esperança, a vontade de viver, vão aprender a perdoar. Quero te agradecer de coração. Muito obrigada. Eu te agradeço.